Olá, gente! Boa tarde para todo mundo! Bem-vindos a esse nosso encontro de hoje, a essa nossa primeira live de uma série de 7 lives. Vão ser 7 dias. Cada um desses dias a gente vai falar um pouquinho aqui sobre alguns dos chamados mestres ascensionados. Quem aqui já passeia um pouco pelo meio esotérico, já ouviu falar de seres como o Mestre de Jalcum, Mestre Eumória, o próprio Mestre Jesus Cristo, que é uma figura tão importante, né, em várias religiões? Ele também é considerado pra gente um dos mestres ascensionados. Então, se você já ouviu falar sobre isso, o Mestre Saint Germain, a Chama Violeta, se você já ouviu falar sobre essas coisas, é esse o lugar que a gente vai destrinchar um pouquinho, vai ir mais fundo, entender mais do que se trata. Às vezes a gente ouve falar, vê uma imagem aqui, mas não sabe exatamente o que está por trás. Então, essa é a proposta desses encontros, tá? Então, todo dia, às 11h30 da manhã, 7 dias, apenas aí por uns 10 e 15 minutinhos. E a gente vai também aproveitar e se conectar com essas energias especiais, tá bom? Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre o que são esses mestres. Se a gente for olhar a teoria da teosofia e de tantas vertentes espirituais e energéticas, a gente vai perceber que se a teoria da reencarnação faz sentido, se a teoria da evolução faz sentido, ou seja, se eu venho para esse planeta, adquiro um corpo, tenho experiências, evoluo, me torno uma pessoa melhor, se isso tudo faz sentido, significa também que lá na frente, algumas pessoas que já passaram várias vezes por essas coisas, que já encarnaram várias vezes, tiveram muitas experiências e aprenderam com essas experiências, significa que algumas dessas pessoas estão lá na frente, estão muito desenvolvidas. Alguns podem estar mais lá atrás, algumas pessoas um pouquinho, alguns seres em evolução podem estar atrás da gente, outros podem estar no mesmo grau de evolução que a gente e outros podem estar ainda bem mais evoluídos do que nós, não é? Se a teoria da evolução faz sentido. Então, essas pessoas que batalharam, ralaram muito e estão lá na frente, muito mais evoluídos do que nós, esses são os chamados mestres ascensionados, tá bom? O mundo, ele é guiado, a evolução humana, a evolução planetária, ela é guiada, orientada, conduzida por esses seres mais especiais. Eles não interferem no nosso livre-arbítrio, não. Mas eles nos dão dicas, nos mandam energias, nos mandam sugestões, intuições, orientações para que a gente possa, junto com eles, realizar, manifestar o nosso plano de alma e também o plano divino que é esperado da humanidade. E uma coisa muito interessante sobre esses seres é o seguinte, cada um deles tem uma inclinação diferente. Todos eles, por já estarem muito adiantados, né, estão ali já quinta, sexta, sétima iniciação, por estarem lá na frente, eles já adquiriram muitas características especiais, mas mesmo assim cada um deles tem o seu tom, tem o seu quê de personalidade. Talvez personalidade não seja a palavra mais correta para usar, mas eles têm a sua cor também, que vem da evolução deles, que vem das experiências que eles tiveram. Então a gente vai ver aqui qual que é a cor, qual que é o tom que cada um desses mestres vai atribuir para o seu próprio trabalho. E eles estão, gente, sim, em corpos físicos. Muitos deles estão em corpos físicos. Às vezes a gente pensa nesses mestres e acha que eles são seres apenas espirituais, que eles são seres que estão no plano etérico, em outros planos. Eles não estão, não. Eles estão encarnados. Encarnados como nós. Não exatamente com o mesmo tipo de vivência e de corpo que nós temos, mas eles estão no plano físico. E a aparência deles acaba sendo uma aparência muito impressionante. Eles passam o ar de nobreza, passam o ar de dignidade, de uma tranquilidade. E vocês podem imaginar como não é a aura desses seres? Imagina estar diante de um ser desses que está emanando amor permanentemente, está emanando paz o tempo inteiro. Então, quando a gente tem a sorte, né, a rara sorte de estar diante de um ser desses, é muito perceptível que a gente está diante de alguém muito especial. As pessoas relatam, quem nos traz as experiências de estarem diante
de terem estado diante desses seres, falam pra gente que é muito notável como que eles são pessoas diferentes e seres diferentes. E o fato deles terem superado o karma, eles não estão mais sujeitos às leis do karma, porque eles já superaram, eles já esgotaram totalmente todo o karma que eles precisavam trabalhar. Então os corpos deles são corpos especiais, não afeitos às doenças, não propícios a todo tipo de sofrimento que a gente passa aqui. A gente sabe que o sofrimento está muito conectado ao karma que a gente precisa viver. Então esses seres, por já terem superado isso tudo, os corpos deles são apenas veículos para que eles possam nos ajudar, para que eles possam implementar o plano divino. Os corpos não são mais instrumentos para a superação de karma, porque isso já foi esgotado no caso deles. Então, eles vão escolher o local de nascimento, o ano de nascimento, vão escolher o corpo deles, né? Qual vai ser a etnia daquele corpo físico, tudo isso é escolhido de acordo com o tipo de missão que esses seres têm para realizar. E uma coisa interessante também, antes da gente entrar aí nos nossos mestres que a gente vai falar hoje, é que esses seres também, esses mestres especiais, vivem por muito mais tempo do que nós. Então, se a gente for comparar, se a gente for pegar as histórias, os relatos de pessoas como, por exemplo, a Madame Helena Petrovna Blavatsky, que contou pra gente nos livros da teosofia de encontros, né, físicos com alguns desses mestres. Se a gente for ver os relatos dela, ela conta relatos com diferença de décadas de ter encontrado o mesmo mestre e do mesmo mestre ter ainda apresentado a mesma aparência, sem nenhuma alteração, e uma aparência jovem ainda por cima. Cada um desses mestres tem uma aparência diferenciada, eu vou trazer isso para vocês aqui, mas de qualquer forma são corpos que têm um ritmo de envelhecimento ou não têm um envelhecimento muito diferente de nós. É até difícil da gente imaginar esse tipo de coisa, né? E vários desses mestres também revelaram pra gente o local onde eles moram. Olha que interessante, né? Então a gente sabe, por exemplo, que tem um lugar chamado Shigatse, uma cidade ou uma província no Tibete. E alguns desses mestres, por exemplo, moram nessa província. Então, eu não sei vocês, mas quando eu tive acesso a essa informação alguns anos atrás, eu fui correndo no Google Maps para descobrir onde é que era Shigatse, e um dia eu vou parar lá. Se eu vou encontrar algum mestre, eu não sei, mas eu sei que eu tenho que ir nessa cidade. Mas me parece que é uma cidade grande, né? É muito grande, então a gente tem que dar sorte para encontrar. E a casa desses mestres em Shigatse fica próximo a um desfiladeiro, um pouco numa região mais de campo. Então não sei se seria tão fácil, mas fica à vontade, né? Da gente, imagina, estar diante desses seres. Na verdade, a gente está diante desses seres quando tem merecimento, e mais do que merecimento, quando a gente de alguma forma pode servir ao plano deles, né? Eles não estão ali para nos receber, para nos oferecer uma refeição, para convidar a gente para jantar na casa deles. Eles estão lá para realizar o plano divino. Essa é talvez a maior diferença. A Rafa tá dizendo aqui que quer ir junto. Rafa, vamos combinar essa viagem. Essa talvez seja a grande diferença entre os mestres ascensionados e nós. Tudo que passa na mente, nos corpos desses mestres ascensionados, tem como direcionamento, tem como objetivo realizar o plano divino e ajudar todos os seres. Eles já superaram qualquer parcela egóica em qualquer parte dos corpos deles, nas vontades deles, nas intenções deles. Não há disputa em relação a isso. É tão distante, né, que é até difícil de imaginar. Mas ao mesmo tempo é bom saber que algumas pessoas já chegaram lá. E isso significa que a gente também pode chegar. E essa é a promessa da lei da evolução, que todos nós vamos chegar lá, né? Então, vamos agora falar, aqui a última parte do nosso encontro de hoje, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre o mestre El Morya, um mestre do primeiro raio. O mestre El Morya é um mestre ascensionado, relacionado com o primeiro raio. Esse mestre, ele é reconhecido por ter uma força inabalável, o que é uma coisa muito associada ao raio mesmo. O primeiro raio tem essa característica. Aquelas pessoas com muita característica de liderança, com uma vontade muito firme, né? Que nada tá no caminho delas, elas vão realizar aquilo, não importa o que aconteça. E isso são pessoas afinadas com o primeiro raio, onde essa energia do primeiro raio vibra. E o mestre El Morya é o mestre do primeiro raio.
Ele tem muitos americanos e europeus como alunos dele. Ele já foi um príncipe no Rajput, uma província indiana, e ocupou um cargo burocrático ali algum tempo atrás muito importante. Então é uma pessoa que alguns indianos, né, já tiveram um trato diário e já conheceram por conta disso. E é um homem alto, que tem uma presença imponente, que tem mais ou menos 2 metros de altura, olha só. Ele tem cabelo até os ombros e uma barba dividida em 2 partes, é o que as informações dizem pra gente aqui. E ele se assemelha um pouco a um soldado no jeito dele de falar, usa frases firmes, frases diretas, muito assertivo. E ele trabalha muito junto com o mestre Kutumi. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar também do mestre Kutumi. Então esses mestres trabalham em parceria. E o mestre Eumoria, uma das funções dele é guiar pessoas, e formar nações, formar povos, formar nações. Isso está entre as atribuições dele. Ele também está relacionado com manipular as forças que vão ser necessárias para a evolução racial futura. Ele também tem esse papel muito importante. Esse é o mestre que guia, que orienta, que intui, sugestiona grandes executivos e executivas, pessoas de poder, políticos, pessoas que estão em cargos de liderança o tempo inteiro e no mundo inteiro, seja em cargos públicos, seja em associações privadas. Esse mestre é o responsável por orientar essas pessoas para que a vontade divina se faça. Então, ele trabalha em conexão com muitas organizações do mundo inteiro, justamente para que essas organizações sejam inspiradas e possam fazer valer a vontade divina. Essa é a frase de ordem do primeiro raio, pessoal. A vontade divina precisa acontecer, precisa se fazer valer. E então a gente está chegando ao fim aqui do nosso primeiro encontro, né? A proposta é que sejam encontros breves. E para terminar, eu quero que a gente então faça aqui uma rápida conexão mental com essas energias para que a gente se beneficie disso e se coloque à disposição desses seres especiais, tá bom? Então vem comigo, por favor, tá? Vou convidar vocês agora para fecharem os olhos de vocês, relaxarem, fazerem uma respiração abdominal por alguns instantes. E me acompanhem mentalmente, por favor, nessas palavras. Ao ser transcendente, a todos os mestres ascensionados, aos grandes seres, em especial ao mestre Eumoria, aos mestres, seres sagrados conectados ao primeiro raio cósmico e sua manifestação no nosso planeta. Obrigada por todas as energias especiais de manifestação equilibrada do primeiro raio. Obrigada pela superação do egoísmo, do autocentramento, superação do hábito de passar por cima dos outros, de não respeitar a vontade dos outros, do isolamento, do se achar mais especial. E obrigada pelas bênçãos incríveis de manifestarmos a vontade divina em nossas vidas. Seja a vontade da nossa alma superior, seja a vontade dos seres sagrados. Nos colocamos nesse instante como humildes instrumentos para que nas nossas pequenas tarefas do dia a dia, nas nossas simples vidas, possamos mesmo assim oferecer uma humilde contribuição ao trabalho especial de vocês. Sim, estamos a serviço da evolução planetária e a serviço dos mestres ascensionados do primeiro raio. Com gratidão, respeito e amor, que assim seja. Inspira e expira devagar. E você pode agora abrir os seus olhos. Queridos, chegamos ao fim do nosso primeiro encontro de hoje.
Agradeço a vocês, se puderem convidar os amigos de vocês, as pessoas que vocês sabem que vão se interessar por esse assunto, que tem alguma conexão com o lado espiritual, para que a gente possa estar junto amanhã e nos próximos 6 dias, destrinchando, aprofundando e se conectando com esses mestres especiais, tá bom? Tchauzinho para vocês, até a próxima. Namastê!